né? Como é que você analisa aí essas explicações de Eduardo Leite? Eu acho que o governador, fica claro por que que ele se atrapalhou tanto na eleição presidencial, né? E depois o povo gaúcho perdoou, é, diante das circunstâncias. É, a verdade é que ele tem sido uma coleção de desastres, né? De respostas desastrosas. Essa é uma delas. E não que eu não considere equilíbrio fiscal importante. É claro que eu considero, mas eu lhe pergunto, Fabiola, quem é que colocou numa ponta o equilíbrio fiscal e noutra ponta a questão climática? Foram seus adversários ou foi ele próprio? Foi ele, né? Como é que você, numa resposta como essa, você trata a questão fiscal como uma espécie assim de, olha, não deu tempo de prestar atenção devida ao clima, à mudança climática, porque eu tinha questão fiscal. Não, mas a questão do clima não é só uma questão de recurso, também é uma questão de mobilização política, também é uma questão de alerta, de reunir as pessoas, de juntar as pessoas. Eu fiz uma seleção aqui das respostas desastradas, mas é uma em cima da outra, né? É, inclusive, quando trata do governo federal, já vou falar aqui, né? E quando ele fala, olha, sim, havia alertas, alguns se provaram corretos, outros não. Quando você diz, é uma questão puramente lógica. Se você diz alguns alertas se cumpriram, outros não se cumpriram, você decreta um empate, entende? Você diz, olha, é bem uma loteria. Ora sim, ora não, né? Portanto, nós não cometemos erro nenhum. E é um esforço hoje da elite dirigente do Rio Grande do Sul, seja do governo do estado, seja da prefeitura, a ideia de que essa tragédia aconteceu e não há de quem cobrar responsabilidade nenhuma. Nem é culpa, é responsabilidade. Se a tragédia no estado como um todo ela tem uma dimensão realmente global, no sentido de que, de fato, o desequilíbrio climático não foi produzido só aqui, né, no Brasil, é o mundo que produz o desequilíbrio climático. Nós temos a nossa parcela. Beira a pornografia política não se dizer com clareza que se as bombas e as comportas ali de Porto Alegre tivessem com a manutenção em dia, a capital não teria tido a enchente que teve. A enchente de Porto Alegre é fruto da incompetência, não da chuva. Ela pode ser histórica, mas é fruto da incompetência, né? Agora que a água estava baixando, a comporta número 3 teve que ser derrubada à mão, porque o motor tinha sido roubado fazia tempo e não tinha sido reposto. Então, assim, é um negócio. Estamos todos juntos agora, sim, não, não vamos falar mais, não, não, sem responsabilidades, não vamos apurar a responsabilidade de ninguém. E vai o governador, nesse contexto, antes que o próprio Tribunal Superior Eleitoral se manifeste, TRS se manifeste, e diz: acho ele flerta com o adiamento da eleição. É hora de tratar disso agora? Cabe a ele fazer essa observação agora? Que olha, eu diria, é uma afirmação parente daquela que disse que, como é que é? As doações estão chegando e pode atrapalhar o comércio local. Tá muito ruim. A verdade é que, enfim, também, infelizmente, né?
As tragédias revelam, e coisas assim revelam o tamanho do político. E o Leite está se mostrando. E olhe que não é por falta de apreço e adoração nos meios que lidam com isso. Mas ele está dando respostas desastradas e, e faz questão de diluir a ajuda formidável que está recebendo o governo federal. E isso não é favor nenhum. Enfim, o governo federal tem que fazer isso mesmo, né? Mas, assim, é um entre outros. Então, eu noto aqui um trecho da resposta à Folha. Todo apoio. A pergunta é: cabe ao governo estadual liderar o processo? Sim, claro, cabe ao governo estadual liderar o processo. Mas aí ele vai, ele diz assim: todo apoio é bem-vindo. O apoio do setor privado, o apoio dos voluntários, o apoio das doações, o apoio da sociedade civil de diversas formas e o apoio do governo federal. Aqui estão em linha o apoio do governo federal e o apoio dos outros estados. É uma sandice isso. Só de juro da dívida, eu já disse, serão 12 bilhões que não vão voltar aos cofres públicos. A MP, entre dinheiro novo, antecipações, etc., são 50 bilhões. Há mais os R$ 5.100 para 225 mil famílias. Por que o programa dele, que vai dar R$ 2.500, atende só 40 mil e não atende os 225 mil? Também. Segundo qual critério? Ele chega a chamar o Pimenta de preposto. O preposto do presidente. Que preposto? Que preposto? Hã? Volta com essa besteira de chamar a ajuda ao Rio Grande do Sul de Plano Marshall. Ou ele não sabe o que é o Plano Marshall, ou é eu sei lá o quê. Se é para comparar com alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, não é Plano Marshall. É o New Deal, do Franklin Roosevelt. Porque o Plano Marshall foi um plano, Eduardo Leite, de ajuda à Europa. Dinheiro americano ajudando a Europa. Dinheiro, recursos e medidas dos Estados Unidos ajudando os Estados Unidos é o New Deal. Agora, sabe por que ele não fala no New Deal? Porque isso, para as referências da direita, é considerado quase um anátema, que é considerado que o New Deal é um plano de esquerda, não sei o quê e tal, pá, pá, pá. Que o New Deal, na verdade, é o que faz com que depois o Keynes organize a ideia de intervenção do Estado na economia, não para ser empresário, mas para regular demandas, etc. Não, a intervenção que está sendo feita é uma intervenção brasileira com dinheiro brasileiro do Estado brasileiro, meu filho. Que plano Marshall? Que plano Marshall? E mais de uma vez, eu estou aqui com os trechos todos selecionados, a busca para tentar minimizar a ajuda federal e essa coisa dos alertas, alguns funcionários, outros não funcionários, sabe o que significa? Sabe o que significa? Que com todo o custo da tragédia, pelo visto, muita gente não vai aprender nada. E aí também ele responde às críticas de que a agenda ambiental dele era uma agenda atrasada com as mudanças todas. Aí ele tenta provar que não foram as mudanças que ele operou que provocaram a tragédia. Nunca ninguém disse isso. Claro que não. Não é essa a questão. A questão é saber se presta atenção ou não presta atenção à agenda ambiental. Tudo o que ele fez demonstra que ele não presta atenção à agenda ambiental. Não prestou atenção. Vai prestar agora? Não sei. Não sei. Está tentando sobreviver à enchente
mas está tentando, vejo eu, muito mal, mesmo com todo, com tudo que tem de, digamos assim, benevolência, o olhar benevolente do aparato político que cobre política, mas é uma visão desastrada da questão, e eu acho que, do ponto de vista ambiental, eu temo que se aprenda muito pouco com essa história toda. Temo que se aprenda muito pouco. Porque o que eu estou vendo aí não é bom. Não é bom, não é bom. Essa entrevista dele realmente assim é. Ou você reconhece, tem na sua cabeça qual é a hierarquia de problemas, quem é que está colaborando, quem não está colaborando, qual é a natureza da colaboração, ou você está usando para fazer política. E aí, num dado momento, ele diz, perguntaram a questão política, ele diz, desde o meu primeiro momento, essa para mim é a questão mais importante, ou algo assim. Como questão mais importante? Não, a questão mais importante, desde o começo, era salvar vidas. Quer dizer, ele estava fazendo cálculo político desde o começo. É, Então, tá tudo ruim. Tudo ruim. Num outro momento, fala da demora do governo federal e ele está falando na verdade, no ambiente Minha Casa Minha Vida. O que que ele queria? Casa já? Que demora. As pessoas podem entender que há demora para chegar dinheiro na mão dos prefeitos, o que não é verdade também. Então, a resposta literal é assim: sábado eu conversava com os prefeitos do Vale do Taquari e era a reclamação deles, a demora de conseguir atender toda a burocracia que existe nos recursos via Ministério, como a Caixa Econômica Federal. Que burocracia? Do que é que você está falando? É do dinheiro emergencial que basta preencher o formulário e o dinheiro chega lá? Para o Minha Casa Minha Vida, sim. Vem cá, o governo estadual está distribuindo dinheiro de helicóptero, está fazendo o quê? Não está exigindo nada, não está falando com ninguém? Algum controle há de haver. Aliás, pegaram um caminhão lotado de cocaína que estava indo para lá, sob pretexto de ajudar. Se faz esse negócio de não ter nenhuma vistoria, um oi, onde é que você vai? Vira a festa do crime organizado. Precisa parar com isso, precisa parar de ficar fazendo embaixadinha. Pare de fazer. Aí sim, isso é a política nefasta. Eduardo Leite é político, tem todo o direito de ser político e de estar preocupado com o seu futuro político. O Paulo Pimenta é político, tal, o Lula é político. Eu não estou contestando isso. Hã? Não estou contestando isso. Os outros estão contestando. Eu não. Eu não acho nenhum problema o Pimenta lá. É político. Agora, precisa parar de fazer pequena política. E se o governo decide responder? Então, assim, você faz coisas que partem do pressuposto que o outro lado não vai responder. E se o negócio é assim, vamos pegar, demora do dinheiro, vou responder, senhor Eduardo Leite, não sei o quê. A ajuda do governo federal, do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. É mesmo assim? Aliás, o governo federal precisa realmente fazer uma página bem clara de quanto é que já está custando a ajuda ao Rio Grande do Sul. Merecida. Merecida. Mas o seu Eduardo Leite pare de fazer, de ter esse tipo de comportamento. Entende? Porque ele sempre sonhou em ser a alternativa dos conservadores no Brasil. Que ele se considera um conservador muito mais ilustrado do que os bolsonaristas. E é mesmo. Mais ilustrado é. Precisa ver se as teses são melhores. Hum? Teve um ponto também, teve vários trechos de entrevistas do Eduardo Leite, né? Até mesmo quando ele falou até com a gente aqui no final de semana, ele também deu uma entrevista aqui para Fabiola Pérez e ele disse que o desastre foi uma bomba que explodiu de uma hora para outra,
quando que na verdade depois ele né, ele falou algo que ele mesmo depois, né, se contradisse, porque é exatamente isso. Sim, já tinham alertas, né? Não, não pode ter sido surpreendido dessa maneira. E tem um ponto também das eleições municipais, né, o Reinaldo, que ele sugere aí que seria necessário adiar as eleições municipais, mas não crava isso, fala que não pode demorar para discutir. Você acha necessário adiar? Acha que quer dizer a troca do comando de prefeitos pode atrapalhar a reconstrução do Rio Grande do Sul? Não, isso esse negócio de que troca de prefeito atrapalha a reconstrução do Rio Grande do Sul é a teoria Zelensky da sucessão. Então, enquanto teoria Zelensky, teoria Putin, né? Mas o Putin ele faz lá uma eleição que, enfim, amigos que conhecem a coisa dizem, não, ele realmente seria reeleito com ou sem fraude, não importa, né? Agora, o Zelensky tem dado um jeito de continuar lá até que a guerra, né? Como ele acha que a guerra não vai acabar nunca, então, não, esse negócio de muda prefeito, atrapalha tudo, isso é besteira. Isso é besteira, isso é conversa de gente que quer continuar no cargo sem a chancela do povo. Ponto. Que você poderia, como diria Eduardo Leite, já que o problema fiscal, por exemplo, também é muito sério, você poderia alegar o problema fiscal para não ter eleição, certo? Então, isso não. O que eu quero saber é se há condições técnicas ou não de fazer eleição. Técnica, se há condições seguras de fazer eleição. Hã? Nós estamos em maio. Dá para fazer eleição em outubro? Junho, julho, agosto, setembro, outubro? 5 meses? Eu tendo a achar que sim, que você não precisa, você tendo a segurança das urnas, você não precisa que a escola esteja impecável, pintadinha e tal. Não. Mas isso eu acho que tem que ser uma avaliação da Justiça Eleitoral. Eu não acho que ele tem que tocar nesse assunto agora, entende? Criar essa expectativa, criar essa demanda, criar essa tensão. Fazer isso de novo é um jogo. Parece que o Eduardo Leite quer os recursos federais. Parece não, ele quer muito, né? Ele pede o mundo. Mas ele não está interessado em nenhuma forma de pax política. Ele está interessado em criar confronto. Tomara que o governo federal não compre e mantenha. Né? Não cabe a ele especular a esse respeito. Né? Já chega o tempo que fazia campanha eleitoral prometendo derrubar o muro do Rio Guaíba lá, porque vai ficar muito bonito, que a vista vai ficar maravilhosa, tal. Ou seja, nós sabemos a essa altura que toda a manutenção do sistema de proteção de Porto Alegre era uma porcaria, sem manutenção, e estavam lá vamos derrubar, fazer restaurantes, não sei o quê e tal. Que ainda, não, é que a gente tinha um sistema alternativo de drenagem. Não, mas isso é de uma alienação em relação ao problema real gigantesca, né? Gigantesca. Então, tratar de eleição, ele, agora, com 3 semanas de tragédia, tenha santa paciência, vai. Realmente, é do balacobaco, né? É do balacobaco. Não dá, não dá. Não dá, acho que esse moço está bem atrapalhado. Isso eu já achei desde o começo, né? Aquela resposta sobre ajuda, comerciante, não sei o quê, deu a entender que as coisas estavam ruins e não me espanta que tenha conduzido as coisas do ponto de vista político como conduziu até agora, né? Também quando tentou a presidência da República, né? Se atrapalhou muito. Se atrapalhou muito porque a cabeça me parece um pouco fora do foco. Para adiar as eleições, né, essa decisão, ela tem que ser tomada até quando, mais ou menos, hein, Reinaldo? Porque eles vão começar agora a discutir isso,
para que se tome essa decisão do adiamento. Adiamento de eleição não tem prazo, Não tem não prazo. havendo, não havendo condições de realizar a eleição, não tem prazo. Agora, obviamente, você tem que ver com uma certa antecedência, né? Mas, ô, Fabiola, atenção, essa demanda tem de partir. A Justiça Eleitoral tem de averiguar isso. Aí sim, cabe ao Leite, inclusive, já que ele fala da liderança, que a liderança do Estado é do governador, que foi a escolha que o povo fez, parece que o povo não elegeu o Lula também, né? Já que o dinheiro é federal, já que o dinheiro para valer que vai reconstruir o Rio Grande do Sul é federal, eu queria lembrar ao senhor Eduardo Leite que os brasileiros elegeram o Lula. E, portanto, que também tem legitimidade, né? No que respeita às questões federais. Mas já que está falando de eleição estadual, então esse é o caso em que ele espera a Justiça Eleitoral se manifestar, ver quais são as demandas, tenta conversar com as forças políticas, porque é claro que haverá divergências a respeito, mas a palavra é da Justiça Eleitoral. Ele não tem que tratar desse assunto agora. Fica parecendo oportunismo. Eu insisto. E outra, tem que ir ao ponto. Esse negócio de que troca de guarda nas prefeituras é ruim porque interrompe o trabalho, isso é besteira. Besteira da grossa. Com a devida vênia, eu acho que tudo que Porto Alegre precisa é rever alguns procedimentos, para ser genérico, né? Isso é besteira. A única questão relevante é saber se dá para fazer eleições seguras ou não. É a única questão relevante. Né? É a única questão importante. Aliás, é a questão, não tem uma segunda questão. Dá para fazer eleição segura? Se der, eleição. Quem vai julgar? Quem avalia isso? A Justiça Eleitoral, e aí se vê como encaminha a questão do ponto de vista jurídico. Né? O incumbente falar isso em nome de outros incumbentes, mas olha, mas é um despropósito de quem é quase inqualificável. Hum. É um desastre político esse senhor. Fazer o quê? Eu sei que muita gente vai ficar triste com isso, mas. Né? Triste É, não, tem... ficar brava comigo. Triste não. Eu não Ah, sei, esse rei. brava. Tem gente perguntando aqui. A gente vai deixar.